Linkando Negócios, hoje estamos gravando aqui na loja NKN Cortinas, o nosso podcast, onde a gente tem a oportunidade de receber vários amigos, pessoas incríveis. Gente, aqui é só emoção, a gente fica muito feliz de poder conectar as pessoas, deixar as pessoas uma conhecer a outra, enfim. A gente linka negócios material, no espiritual... Porque sempre alguém pode transbordar na vida do outro, né? E para falar sobre isso, nada melhor que dois super terapeutas. Nós estamos recebendo aqui Eunice Porto, minha grande amiga, que participa de vários episódios da minha vida, me ajudou muito na minha transformação transpessoal. Então, Eunice, gratidão por tudo que você fez por mim, que você faz por mim. Estar perto de Eunice, eu vou te falar um negócio, é assim, ó. Ela, às vezes, faz um olhar. Quando ela olha, você já sabe, ali aconteceu uma cura. Às vezes, ela fala uma palavra, e aquela palavra vai ressignificar toda a sua dor em relação a uma emoção, um sentimento. Então, estar perto dessa pessoa é sempre transformador, é sempre cura. Gratidão, Eunice, pela sua participação no nosso programa. Então, por favor, se apresente. É um prazer estar aqui. Olha aquela câmera ali. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder trazer um pouco do que eu faço, um pouco do que eu vivo e principalmente do que eu acredito como vida e como realidade, como espaço aí de cura. Vai ser um prazer, eu tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser muito bom. Obrigada pelo convite, Cleo. E também, olha, ontem eu recebi aqui, recebi um convite da minha amiga Marcela. Minha amiga Marcela falou, olha, vai lá no Chio, você vai ficar impressionado com o que eles fazem lá. Várias massagens. E aí, meu amigo, eu falei, nossa, você tem que vir aqui falar pra gente sobre esse assunto que eu adoro, que é Tantra. Você acha que isso é um assunto de pudor? Hoje você vai tirar esse preconceito da sua vida. Meu amigo, se apresente. Então, eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Meu nome é Luiz De Vitro. E o meu nome em sânscrito, meu sânias, é Asmita Bhairava. Conforme eu terminei, né, minha formação dentro do Tantra, pela escola Mahara, eu recebi também do meu mestre, Antar Firak, esse nome espiritual, Asmita Bhairava. Uau! Eu não falei Anita Bhairava. Asmita Bhairava. Bhairava é indiano? É indiano. Indiano. Gente, o Tantra, ele é secular, não é isso? Explica um pouquinho pra gente. Milenar, né? Isso. A origem do Tantra vem dos povos dos Drádiwas, né? Uma cultura matriarcal que considerava a mulher como o sagrado. O sagrado. Porque eles não tinham a noção de que era através da relação sexual que dava origem a um novo ser. Eles não associavam que a relação sexual tinha uma correspondência com dar origem a um novo ser. Sim. Logo, eles viviam num povo tribal, em que todos se relacionavam com todos, ou seja, era a poligamia, os relacionamentos abertos, em que quando nascia um ser ali, esse ser era do tribo, do povo, né? Não existia um pai único, só existia a mãe que deu a origem. Logo, se aquele ser era capaz de dar origem a um outro ser e ainda alimentá-lo, eles consideravam a mulher como uma deusa. Por isso que antigamente, lá na cultura da Índia bem antiga, que existia esse povo matriarcal, os Drádiwas, eles consideravam a mulher como sagrado, né? Eles só acabaram com essa prerrogativa quando começou a parar o nomadismo, ou seja, eles pararam de mudar de um local para o outro, começou a agricultura, e aí dentro da agricultura começou também a colocar espécies no mesmo local, por exemplo, a cabra ali com o cabrito. E aí eles começaram a perceber que quando não tinha o cabrito junto com a cabra, não dava origem a um novo ser. Logo, eles perceberam que o homem, o macho, era um fator determinante para dar origem a um novo ser. E aí foi quando começou a posse dos territórios, das terras, do é meu, é seu, e aí transformou de uma cultura matriarcal por uma cultura
patriarcal, de uma cultura cooperativa, colaborativa, para uma cultura competitiva. E aí o mundo está como está hoje. Né? Mas, se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, que fala que a gente está entrando numa nova era e tudo mais, do ponto de vista do Tantra, seria novamente fazer essa transição da cultura patriarcal para a cultura matriarcal, porque seria impossível a gente alcançar a nossa divindade, alcançar a Deus, sem a sutileza, né? Sem despertar dentro de cada um de nós o feminino, porque independentemente de ser homem ou mulher, ou independentemente da sua opção de gênero, todos nós temos dentro de cada um de nós a energia masculina e a energia feminina, que aí no taoísmo, por exemplo, a gente chamaria do yin e do yang, né? Do yin e do yang. Isso é uma coisa que a Eunice também lida há muito tempo, né? Eu uso vestido, mas teve uma época que eu não usava, né? Eu usava só calça. E eu fiz uma terapia com a Eunice para resgatar meu lado feminino, que a gente tem essa mania, né, de resolver tudo, que a gente é levado para um lugar onde a gente tem que ser suficiente para resolver tudo, e às vezes a gente se esquece que nós somos mulheres, que a gente pode ser cuidada por alguém, né? E eu tive que resgatar o meu feminino com a Eunice Porto. Obrigada, Eunice. É bem interessante quando eu vejo eles falando, porque tem uma série, aliás, é um livro que virou uma série, que é As Brumas de Avalon, que mostra exatamente isso, né? Essa transição desse lugar do feminino, que é uma deusa, e essa transição para esse masculino. Enfim, você foi falando, foi me lembrando muito isso, né? Desse livro, e tem um filme, As Brumas de Avalon. Aliás, eram 5 livros, né? Eu li quando, sei lá, tinha uns 20 anos, então já faz um tempinho. Mas tem um filme, eu não sei se ainda existe, mas você deve encontrar ele em algum lugar aí, mas é um filme que, embora ele seja um filme antigo, ele vai mostrando essa transição, e à medida que ele fala, tem um livro também do Bruno Gimenez que chama Mulher, a Essência que o Mundo Precisa. E esse é um livro que ele fala dessa transição do planeta. Então ele começa a questionar por que, eu falo que há uns 15, 20 anos, parece que todas as pessoas que tinham questões de gênero e que ficava tudo escondido, não vou mostrar, você não sabia disso, parece que abriu a porta do armário e as pessoas começaram a se mostrar. Sim, saiu do armário. E é interessante porque nesse livro ele fala que o feminino, ele se perdeu de si mesmo no decorrer do tempo em função desse patriarcado. E como ele se perdeu, e a gente está muito no nível mental, muito no cabeção, depois da Revolução Industrial, a mulher vai para fora, a mulher vai para o mundo, tem que trabalhar distante, se afasta dos filhos até chegar em casa, tem dupla jornada, duplo cansaço, enfim. A gente aproxima muito do cabeção e se afastou da intuição. Então, dentro desse lugar, o que ele diz? Ele traz vários, não sei nem se são depoimentos, mas é um livro muito de cunho espiritual, dizendo que esses são espíritos que escolheram vir para a Terra para equilibrar a energia feminina, que o feminino, de fato, estava negando, para dar conta de tanto tem o quê. Então, a gente nega o feminino e esses espíritos vêm para se sacrificar, porque não é fácil, né? Hoje ainda não é fácil assumir determinadas coisas nessa sociedade que a gente tem tão preconceituosa. E quando eles assumem isso, eles equilibram essa polaridade, que é o que, para mim, é o que fez com que a gente passasse por todo esse processo, seja de Covid, por mais que a gente diga que não, o planeta está passando por um outro nível, que agora a gente vai para o nível, saiu do cabeção e a gente nos obriga a ir para o próximo, que é o da intuição. Nossa, que incrível, né, gente? Você vê, esses são meus amigos, gente. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Deus me colocou num lugar, assim, de acesso, né? Não só de tecnologia, de inovação. De também, da gente conseguir acessar pessoas com essas mentes incríveis. Então, eu só agradeço.
E a Eunice, ela é especializada em constelação, né? A gente tem visto, assim, muitas atividades que ela faz que transformam a vida das pessoas. E, eu vou te falar, Eunice, não sei o quanto você conhece do Tantra, sei que você conhece muita coisa, mas o Luiz estava me falando ontem de que ele tem um processo para atendimento, né? E aí eu falei, não, a gente precisa registrar isso. Luiz, fala pra gente como que é o seu atendimento para Tantra. Então, o que acontece é que eu acabo não atendendo com sessões avulsas, né, isoladas, somente o processo. E aí esse processo ele consiste no mínimo em 5 atendimentos. Por que em 5 atendimentos? Tem uma explicação realmente científica, que é a questão do Freud, né, que ele teve um aluno que se chamava Wilhelm Reich, e esse aluno dele, chamado Wilhelm Reich, ele descobriu que existiam 5 traços de caráter, como se fosse 5 momentos que a gente passa na nossa formação psicológica e também de formação do nosso próprio corpo, do formato do corpo. E ele documentou esses 5 momentos como esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Todos nós temos esses 5 traços na nossa mente e no nosso corpo, registrados no nosso corpo. Muito semelhante, por exemplo, àquele filme Divertidamente, que é como se fosse os 5 bonequinhos a todo momento trocando o comando ali da nossa mente. Então tem determinados momentos que a gente está se comportando mais como esquizoide, mais como oral, mais como psicopata, mais como masoquista ou mais como rígido ou rígida, né? E esses 5 nomes, eles não são nomes, segundo o Reich, sobre esse ponto de vista, né? De psicopatologias, e sim dos traços de caráter, da formação realmente energética, corporal. E aí depois um outro terapeuta, ele aprofundou esse estudo, que foi o Alexander Lowen, que é um americano. E aí o Alexander Lowen, ele criou vários mecanismos de desbloqueio através de respiração, né? E também através de movimento. Então o Tantra ele é baseado num tripé, que é voz, som, né? Respiração e movimento. E aí fora isso, fora essas ferramentas da psicologia bioenergética que a gente usa nos atendimentos do Tantra para preparar o corpo para receber o atendimento com a massagem, por exemplo, a gente também tem inúmeras meditações dinâmicas do Mestre Osho, que aí seriam mais ou menos 16 meditações diferentes. Então tem meditação do riso, tem uma outra que chama meditação chakra briefing, que a gente vai movimentando cada um dos chakras, respirando só com a boca e subindo essa energia, que é a Kundalini, lá da base do nosso chakra até o topo da nossa cabeça. E aí a ideia do Tantra é mostrar que, na verdade, não existe disrupção entre o sagrado e o profano. Ou seja, tudo é sagrado, até mesmo o que a sociedade considera mais profano, que é o sexo. Então não é que o Tantra ele fala sobre sexo, é que o Tantra ele fala sobre tudo aquilo que é proibido. E a coisa que é mais proibida na sociedade é falar sobre sexualidade ou sobre o sexo. Sendo que, geralmente, o que as pessoas mais têm problemas é com a sua sexualidade. Então, justamente o Tantra, ele é uma afronta a toda a cultura da sociedade. E isso eles fazem desde o início, por isso que o Tantra não é bem visto nem na Índia pelos hindus, porque no Tantra vai querer comer carne, vai querer não respeitar as castas que existem na Índia. Por exemplo, os brahmanes que não podem se relacionar com uma outra casta, eles não vão respeitar nada disso, porque o Tantra ele vem para afrontar, e o Tantra ele é essa cultura da rebeldia, mas a rebeldia que liberta, não a rebeldia através da agressividade, porque a gente não pode esquecer que ele vem de uma cultura matriarcal, né? E aí todas essas ferramentas, seguindo o protocolo da escola que eu me formei, que é a Escola Mahara, são 35 ferramentas diferentes. 31 dessas ferramentas são esses desbloqueios corporais, e somente 4 dessas ferramentas são as massagens, que aí a gente tem o toque terra, água, ar e fogo. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 980 80 14 48. LKN Cortinas. O toque terra ele é como se fosse um shiatsu, ele é uma massagem mais forte, preparando o corpo.
Depois a gente tem o toque água, que é feito com a palma da mão e o antebraço, né? Usando bastante óleo para deslizar. Depois a gente tem o toque ar, que em algumas escolas, por exemplo, na escola do Devani Choque, é chamada de sensitive, que é a massagem com a ponta dos dedos, despertando a bioeletricidade do corpo. E só quando a gente sente que o interagente, sendo homem ou mulher, está preparado, que aquele corpo tem energia suficiente para receber o toque no genital, que a gente faz o toque fogo. Que aí no lingam a gente chama o pênis, né, no homem, e na mulher é a ione, né, que é a vagina. Sendo que nenhum desses toques, eles são intuitivos no sentido de padronizados, porque a gente acredita, né, que muitas vezes a pessoa vai lá pro Tantra para receber uma masturbação gourmetizada, e não é. A verdade é que o Tantra, ele tenta fazer com que você tenha uma sensibilização em todo o corpo, até chegar ao ponto que você pode sentir um espasmo, um orgasmo, se deslocando pelo seu corpo, só de tocar, por exemplo, a orelha. Porque todo o seu corpo fica sutilizado. Uhum. Ou seja, você começa a perceber que não é o seu genital que é a sua fonte de prazer. Oh. E sim que o seu corpo inteiro é a sua fonte de prazer. E até mesmo respirar pode ser uma fonte de prazer. Isso a gente pode ter visto, por exemplo, durante a pandemia. Que as pessoas foram entubadas e elas não davam valor para respirar. Né? Então, quem disse que respirar não é uma fonte de prazer? Nós estamos todos aqui respirando sem precisar de um tubo de oxigênio, nada, né? E então a ideia é trazer isso, a gente sentir prazer até mesmo em estar acordando, em estar respirando. É isso que o Tantra tenta trazer de percepção para o corpo, e aí a ideia é como se fosse quando a gente desfragmenta o computador, que vai tudo indo para o lugar. A ideia do Tantra é através do corpo, porque o corpo, segundo Reich, ele é uma manifestação do nosso inconsciente. Por isso que quando a pessoa está doente, se você perguntar para ela, ela vai falar que ela não queria estar doente, né? Conscientemente, não. Mas inconscientemente, ela que gerou aquela doença. É isso. Então, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece com a gente, né? Eu sei que é um pouco difícil pra falar sobre gente é isso, muito fácil. né? Eu mesmo tive câncer de pâncreas. E aí, assim, né, nessa época, eu também sou coach, né? Eu tava fazendo um atendimento, a Eunice era minha cliente, já pensou, gente, olha que ousadia minha, né? A Eunice era minha cliente, eu estava fazendo um coach com ela, estava ajudando ela a organizar algumas coisas da clínica, né? Então, a gente tinha um atendimento sistemático. E aí, todo dia, ela dava uma palavrinha. Era só uma palavrinha que precisava. E um dia, a gente estava fazendo um trabalho e ela falou assim, nossa, parece seu pai, né? Eu falei, eu preciso ver ele, mas eu não tenho condição. Aí ela falou, pede pro universo. Um mês depois eu estava com meu pai. Então, assim, são muitas coisas que a gente vê, que a gente cria, né, na nossa mente. E a Eunice, ela não faz massagem, mas ela transforma as pessoas por dentro, né, Eunice? É a mente da pessoa, alinhar tudo isso, né, botar isso no lugar. É uma coisa que muda a vida de muitas pessoas, né, Eunice? Eu falo que quando a gente está pronto, a vida vai trazendo inúmeras ferramentas, né? Eu fiz por algumas vezes, vinha um mestre da Índia, eu fiz Tantra e Yoga branco. A gente ia para Minas e a gente passava um final de semana, sexta, sábado e domingo, em estado de meditação profunda, e era um êxtase mesmo, né? Então, à medida que você vai falando, eu entendo o que é isso, porque eu falo que é sobre um lugar de você se conhecer. Então, quando a Cléia vai falando desse processo de transformação, eu falo que o primeiro passo para que a gente consiga verdadeiramente se transformar é se conhecendo, né? E muitas vezes esse processo de autoconhecimento, muitas vezes a pessoa vem trazendo questões, seja de sexualidade, seja de dinheiro, e a gente está falando de primeiro chakra, que é o básico, e que estão ali relacionadas todas essas questões. Só que muitas vezes a pessoa vem com uma boa intenção. Eu quero olhar para a minha sexualidade, eu quero me abrir para um relacionamento saudável, eu quero ter um parceiro ou uma parceira, eu quero não ter medo de abrir o cardíaco. E isso é um processo, né, que começa mesmo do básico, mas até chegar no cardíaco, preciso muito confiar. E essa confiança, quando a Cleo fala desse lugar de transformação, ele vem
principalmente quando eu olho para os meus ancestrais, para a história que eles viveram, porque muitas das vezes o discurso é eu quero me liberar disso, eu quero uma relação presente, uma relação forte, eu quero um parceiro, eu quero alguém que me transborde, mas eu continuo olhando para os meus ancestrais ou para as minhas ancestrais e é como se eu olhasse e eu não tivesse autorização o suficiente para poder fazer diferente, para construir uma história diferente, para viver uma relação diferente dessas mulheres que não tiveram, diferente desses homens que não viveram e que não sabem nem o que é que eu estou falando. Então, se eu continuo olhando aqui atrás, eu não consigo olhar para frente. Olhar para frente quer dizer, eu posso dar passos diferentes do que eles deram. Eu escolho verdadeiramente fazer isso. E aí, quando a gente vai pensando nesse lugar de permissão, eu preciso muitas vezes dessa permissão dos nossos ancestrais, e não quer dizer que eles queiram que a gente continue fazendo igual, mas o nosso nível de amor é tão infantil, é tão imaturo, é tão básico, que a gente vive olhando para trás, achando que está no eu adulto, fazendo as coisas desse lugar, quando na verdade a gente está igual criança, acreditando que a gente pode mudar a história dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, do jeito que foi. E não, se a gente consegue olhar, agradecer a vida e ter essa consciência de que eu posso construir uma vida melhor do que a que eles tiveram e fazer diferente, eu posso sim ter muito mais, viver muito melhor. E quando eu me predisponho a me conhecer como mulher, a verdadeiramente entender que lugar dentro de mim existem essas couraças e esses impedimentos a partir de mim, eu consigo chegar muito mais além do que eu estou hoje, do que poderia vir como essa fonte de vida, né? Então eu falo que ter esse lugar de liberação ancestral, e aqui no Brasil a gente tem, depois dessa pesquisa da USP que mostra que mais de 57% da população brasileira é de origem negra, é de origem africana, a gente imagina que se a gente tem estudos que mostram que o DNA 3% é conhecido, 97% do desconhecido, que não é comprovado, por mais que a ciência esteja aí evoluída, 97% é muita informação que vem nesse campo morfogenético e que nós estamos inseridos como esse fio de ligação que nos conecta a pais, avós, bisavós, tataravós e pessoas que aprenderam a se negar enquanto mulher, se negar enquanto feminino, se negar enquanto poder, enquanto vitalidade, enquanto força, enquanto energia. E quando a gente consegue olhar para isso e a gente consegue falar, eu posso fazer diferente, eu posso construir uma história, uma vida diferente, isso além da liberação ancestral, é uma permissão para fazer e ter muito melhor do que os nossos pais ou do que os nossos ancestrais. Bom, eu aqui do meu lado, né, posso garantir que as duas técnicas são incríveis, transformadoras. Eu já fiz tanto uma quanto a outra. Então, assim, qual que é o exercício da nossa vida? A gente precisa criar essa consciência sobre o que realmente faz diferença na nossa vida. E, no meu caso, imagina só, eu tirei 1/3 do pâncreas e, ao contrário de toda a família da minha mãe, eu não tenho diabetes. Isso é uma questão de eu pedir permissão para a família da minha mãe, a família do meu pai, para os meus ancestrais, para que eu não tivesse isso. Esse foi o lugar onde a Eunice me conduziu, né? Que foi assim, qual a probabilidade da pessoa ter 1/3 a menos do pâncreas e não ter diabetes? Então, eu agradeço muito a Deus, né? E eu vejo o quanto que isso é transformador. Por outro lado, a gente vê, teve um momento da minha vida em que eu me desliguei do meu corpo. E aí eu precisei do Tantra, né? Eu precisei do Tantra. E aí nessa hora eu me falou assim, quando você se desliga do seu corpo, você está dizendo para ele que você está morrendo. É assim, gente. A gente não deixa de fazer as coisas porque a gente está no nosso melhor performance.
A gente deixa de fazer as coisas porque a gente vai se desligando da nossa essência de vida. E aí, quando eu fiz o Tantra, mudou tudo. Porque eu me reconectei comigo mesmo, né? Fez toda a diferença. E aí eu te pergunto, Luiz, essa leitura que você faz, que as emoções marcam o corpo das pessoas, quando você faz esse tratamento completo, elas mudam a postura delas? Sim. Explica isso. Muda a postura corporal. Pode acontecer da pessoa, por exemplo, que tem uma obesidade murchar, né? Porque a obesidade, ela não é física. Você pode dar o melhor personal, o melhor nutricionista para a pessoa. Se ela não tiver a vontade, a garra de mudar, né? Tanto que eu acho um equívoco absurdo a cirurgia bariátrica. Eu também acho. Porque eu acho que você não querer olhar de frente o real motivo do que está por trás daquilo ali. Que com certeza é um fator emocional. Com certeza. Né? Se a pessoa tem essa compulsão, por que acontece? Aí tem uma outra abordagem que eu atendo também, que é através da medicina germânica, que tem as 5 leis biológicas, né? E aí tem o Dr. Hammer, que ele é um médico alemão, que ele chegou a algumas conclusões, né? Que aí conversa um pouco com o Bert Hellinger e tal, porque todos eles são alemães, né? Tal. Então, muito que a gente faz dentro do processo, por exemplo, do alinhamento biosistêmico, que é uma das técnicas que eu atendo, aí chama biosistêmico, porque sistêmico vem justamente do sistema corpo-mente e também das constelações, né? Então a gente aplica PNL, hipnose e constelação para mudar aquele padrão do trauma, do gatilho que deu origem àquela obesidade. E o que é a obesidade? Nós somos um somatório de todos os seres que já pisaram nessa terra, porque o ser humano, ele é o ser mais evoluído. Então lá no nosso inconsciente está gravada a memória do urso, da formiga, do peixe. E aí o que o urso faz quando ele precisa se proteger, que ele vai passar por um momento de muita adversidade, muito frio? Ele hiberna armazenando gordura. Então por trás da obesidade, na verdade, tem algum medo oculto, inconsciente, em que aquela camada de gordura, na verdade, é uma verdadeira armadura, uma verdadeira proteção para alguma coisa que a pessoa não está conseguindo ou não está querendo enxergar. Então, a partir do momento que você consegue fazer as pazes com esse trauma, né, acolher esse trauma, porque o trauma ele não deixa de ser como se fosse um vício, né, para o alcoólatra, etc. Que é o quê? O primeiro passo, né, é você só vai conseguir levar o alcoólatra no ar se ele tomar consciência que ele é alcoólatra. Enquanto ele ficar falando para ele mesmo que ele não é alcoólatra, você nunca vai conseguir ajudar. E a obesidade, como é um vício, também não deixa de ser isso. Então, enquanto a pessoa não tomar consciência, por exemplo, né, de que ela precisa de ajuda e que ela tem uma doença, digamos assim, aí isso vai acontecer o primeiro passo. E aí, enquanto ela também não assumir que o fator primordial é emocional, também nunca vai ser resolvido. Então, eu acho que hoje em dia a gente está numa cultura muito medicamentosa, Sim. em que a gente procura soluções em pílulas, em comprimidos, em vez de fazer um mergulho interno e profundo para dentro. Exato. Né? Porque a verdadeira cura, ela vem através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu vou gostar do jeito que eu sou e de quem eu sou. E aí, a partir desse momento que eu consigo gostar de quem eu sou, de me amar, aí eu consigo me perdoar. Porque não existe perdão sem amor. Para eu perdoar, tem uma prerrogativa que é amar, né? E amar não significa eu querer conviver com aquela pessoa ou eu achar que o que eu fiz foi correto no passado, né? Quando eu digo, por exemplo, do auto-perdão. Mas de sim entender que ou aquela pessoa ou eu mesmo fiz o melhor que eu podia com as condições que eu tinha naquele momento. É isso. E aí eu tiro a culpa e só deixo a responsabilidade por aquilo que ocorreu, né? Exatamente. É o que a gente faz, né, Eunice? O mais difícil, muitas vezes, né, é a gente se perdoar, né? Porque a gente fica achando que, eu sofri abuso porque eu dei bobeira, estava ali naquela situação, tal, não sei o quê. Eu precisava, tal. E aí a gente vai vendo que não, que existe aí uma série de coisas. Eu já passei por muitas situações difíceis, assim, bastante mesmo. E eu
eu digo para mim mesma, eu agi o melhor que eu pude na consciência que eu tinha. Isso fez parte do meu tratamento de câncer, né? Isso foi ao ponto principal, né? De primeiro me perdoar todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? Cada família tem uma condição, a minha tem uma desunião patológica, né? Então isso sempre pesou muito para mim. Hoje não pesa mais. Hoje eu já entendi, né? E eu sinto muito para quem não quis buscar entender da minha família que isso é um traço que pode fazer mal para a saúde deles. Para mim já fez mal, agora não faz mais mal. Tá tudo bem. E a Eunice me ajudou muito nesse processo. Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. Interessante quando você vai falando isso, e aí não tem como a gente trazer esse lugar sem olhar para esse espaço da criança interior, né? Então eu faço uma vivência para a criança interior e a gente imagina, tenho 50, 60 anos, quando na verdade a gente vai olhando muitas dessas couraças que o Luiz está falando, ela vem desse lugar infantil, desse lugar imaturo. Como eu não tenho consciência, eu vou vivendo as relações, eu vou me relacionando com as pessoas e com o mundo, achando que eu tenho 60, 70, 80, 50, quando na verdade mal e mal 4 ou 5, com todas essas couraças, com todos esses impedimentos de viver o melhor e de ser o melhor. E é impressionante o quanto um abuso, seja em que nível ele possa ter acontecido na infância, o quanto isso impacta e vai criando crenças, limitações, vai gerando vários impedimentos da pessoa estar por inteiro e viver por inteiro o prazer, a leveza, a abundância, a prosperidade, porque é como se tivesse esse não em que ela vai até a página 2. Da página 3 em diante, ela sabe que existe um universo de coisas que podem ser vividas e transbordadas, mas o limite dela, pelo medo do que pode acontecer se ela virar essa próxima página, inconscientemente é tão grande que ela continua naquele lugar do tá ruim, mas tá bom. Eu me protejo desse jeito, eu vivo só com essa perspectiva, porque se eu for para outro, eu corro riscos. E aí esse lugar do risco é o que faz com que a gente continue patinando, não vivendo melhor, não sendo melhor. E eu falo que quando você se dá a oportunidade de viver uma experiência, seja através do Tantra, seja através de uma constelação, de uma vivência da criança interior, você tem uma oportunidade de olhar para você como um ser inteiro, né? Tem uma das imersões também, que é o masculino e feminino, que é o que a Cleo fez. E é muito legal, porque quando você começa falando, Luiz, das pessoas que têm essa polaridade, eu costumo dizer que nós somos 50% a energia feminina independente do gênero e 50% essa polaridade no masculino. E o quanto a gente vai despolarizando em função de crenças, em função de repetição de padrão, o quanto a gente vai repetindo por conta dessa criança com tantas marcas, e dentro desse lugar de eu vou negar, a gente vai subindo a energia masculina enquanto mulher, eu subo o meu masculino para dar conta de tanto eu tenho o quê, e eu faço o quê? Eu atraio um homem que ele abaixa o masculino dele, sobe o feminino, para que essa relação continue dando certo. Só que essas mulheres chegam no consultório e falam, eu tô com banana. É o homem banana. É o homem banana. É o homem, a gente tem, hoje em dia, a gente poderia dizer que é o homem, dividindo basicamente em 3 só, né? O alfa, que seria o agressivo, né? Que parece um brucutu. O ômega, que é o banana, que aí a mulher, ela fica, ou ela sai com o agressivo, ou ela sai com o banana, né? E aí a gente tem um outro tipo de masculinidade também, isso não é científico, né? Mas é meio que um padrão da sociedade que vem se apresentando, mas não é uma comprovação científica, tá? Que é o homem, que seria o homem sigma, que é o quê? É o homem que ele é sensível, que ele, em vez de trabalhar para o outro, ele quer empreender, ele quer ir atrás dos sonhos dele. Só que muitas vezes, quando uma mulher tá com um homem sigma, isso assusta ela, porque é o novo. Então, como que ela tá com um homem que se emociona, que é sensível, mas ao mesmo tempo, quando precisa, vai lá na frente, faz, acontece... Aí ela fica, né, com a cabeça bugada. Por quê? Ou ela arranja um homem agressivo
porque ela quer tentar ser dominada, né? Ou ela tá com a energia masculina tão alta que ela vai atrás de um homem banana, um homem ômega, que ela sai para trabalhar e ele fica em casa, cozinhando, cuidando dos filhos, trocando a fralda. E aí isso daí também não vai dar nenhum libido para ela, né? Então eu acho que esse equilíbrio da polaridade estaria nessa masculinidade mais voltada para esse homem sigma, que ele respeita as fragilidades, ele se expõe, ele se abre e ao mesmo tempo ele vai atrás, ele mata um leão por dia, só que sem necessariamente ter essa questão da faca na caveira, eu preciso ser todo nojentão aqui, não vou cuidar da minha saúde, né? Então é uma coisa mais equilibrada. E Olha, aí... eu tô solteira, tá? Tô solteira. Eu tô solteira. Eu já estou uma pessoa curada, já sei ser mulher de novo. Estou disponível para um homem que queira um relacionamento saudável, entendeu? Um homem inteiro para um relacionamento saudável, que é uma coisa muito difícil. Quer dizer, em nome de Jesus, isso deve existir em algum lugar. Porque as pessoas, como a Eunice fala, elas têm traumas, né? Elas têm dores, e ainda elas têm hoje uma sociedade que encapsula as pessoas de tal forma. Além disso, nós temos um alimento muito cheio de contaminado de hormônios femininos, né? O frango, as frutas. Aí você passa um creme para ficar bonito e aquele creme tá cheio de hormônio feminino. Aí você toma banho no seu chuveiro, aquele creme vai para o ralo, mas volta para sua torneira. Então você está tomando hormônio feminino. Fora isso, nós temos uma sociedade onde o homem não pode ser mais homem. Homem não pode ter brincadeira truculenta, homem não pode mais cantar mulher, que senão ele é preso, né? Homem não pode mais, enfim, homem não pode mais ser homem. E aí? Se você está falando com uma pessoa que tem uma cultura, que sabe o que ela é, que é de antigamente, ele vai entender que ele ainda é homem. Mas se você nasceu nesse lugar tão confuso, com tantos hormônios femininos, você pode muito bem ficar confuso e achar que você não é mais homem também, né? Exatamente, por isso que é importante o processo de autoconhecimento. Eu tive muito dessa confusão porque eu passei por abuso sexual dos meus 10 aos meus 12 anos, né? Pelo meu professor de judô. Então, a pessoa que eu mais confiava, que eu mais colocava ali como uma referência, né? Fez tudo aquilo comigo e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Isso, por muito tempo, deixou a minha sexualidade bem confusa, até eu mesmo, por conta própria, ir atrás de ajuda psicológica e tudo mais e procurar ajuda. Só que a gente, retomando esse ponto dos traumas, né? O que eu percebi com tudo isso? Porque por muito tempo eu fiquei me perguntando por que comigo, por que eu, e aí tudo isso por que comigo, porque eu, na verdade, é o vitimismo. Uhum. Então seria, na verdade, a verdadeira pergunta é: para que isso aconteceu comigo? Não por que comigo. Porque quanto maior a dor da pessoa, maior é a missão que ela tem. Né? Então eu tenho uma missão bem grande, gente, porque eu fui abusada aos 2 anos, aos 9 anos, aos 12 anos e aos 18 foi com um revólver na cabeça. Então eu tenho uma missão bem grande. É certeza. Mas olha, a minha consciência em todo esse processo, enfim, não sei se eu sou fora do normal, ela está aqui para dizer que eu sou normal, gente. Mas eu sempre aprendi muito com tudo isso, né? Enfim, eu não posso dizer que eu fui um ser que foi abusado do nada, a única pessoa do mundo fui eu. Não é isso. Porque a minha tataravó, ela era índia. Ela era índia, vivia no mato. E o meu tataravô, que veio da Europa, ele chegou no Nordeste e não tinha mulher para ele. Ele também não sabia o que comer, porque só tinha tubérculos. Então, o que ele fez? Foi lá no mato, caçou a minha tataravó com o cachorro, amarrou ela no quintal, certo? Sequestro, estupro, e ela ficou lá até virar mulher dele. Então, isso vem na nossa ancestralidade. Isso vem no nosso DNA. Quando a gente fala que uma pessoa abusadora, ela é um monstro, por que existe esse monstro? Por que existe o outro que precisa do abusador? Só existe um abusador porque existe alguém que precisa de um abusador. Então, em que momento da nossa ancestralidade a gente está repetindo esses padrões? Né? Então, assim, olhar para, que nem você falou, autoconhecimento e olhar para tudo isso, para todas essas coisas que aconteceram e não porque eu e para que eu, né? É uma coisa que nos move para nos dar força, para entender qual é o nosso papel nesse mundo aqui. Porque se alguma coisa que acontecer na minha vida me paralisar,
E o resto que podia acontecer? É você que escolhe. É você que escolhe se qualquer coisa que acontecer na sua vida vai te paralisar ou não. Seja a morte, seja uma situação violenta, seja o que for. Você que decide. Né, e é interessante que tem uma história do budismo que fala que o pavão, né, ele se alimenta de escorpião. E dentro do escorpião tem o veneno. Como que ele come aquele escorpião que dentro dele tem aquele veneno e se transforma naquelas penas belíssimas? Então, o pavão ele tem esse poder de transformar aquele veneno na beleza do colorido das penas, né? E aí também tem uma outra frase do José Roberto Marques, que é ele é o presidente do IBC, né, Instituto Brasileiro de Coaching. Premiamos ele no nosso prêmio Linkando Negócios, Sustentabilidade que Inspira, na LESP, mês passado. E ele diz, né, que eu fiz a formação de coach com ele e agora no final do ano eu vou fazer a formação de constelação com ele. Também fiz. E aí ele fala, né, que dentro do veneno é que sempre está o remédio, né? Que aí lembra um pouco dessa história do escorpião, né? Então, a gente que escolhe o que a gente vai fazer com o que aconteceu com a gente. Que isso, inclusive, é uma frase do Jung, né? Não é o que aconteceu com você, e sim o que você vai fazer com o que aconteceu com você, né? É bem legal. Nós não estamos aqui por acaso mesmo, nós estamos. Porque ele vai falando e assim, eu não tinha ouvido ainda falar do Sigma, né? Mas dentro da abordagem que eu trabalho, a questão do masculino e feminino, eu uso muito a teoria do David Deida, e ele fala que existem 3 estágios, aí acho que é legal trazer, porque responde um pouco essa coisa da Cleo fala, onde estão os homens que usam tanta energia feminina, né? Para o David Deida, existem 3 estágios que dividem o masculino e o feminino. O primeiro estágio tanto para o feminino quanto para o masculino, é o estágio em que as pessoas precisam ter. Então, o homem ele precisa mostrar que ele é o saradão, que ele é o gostosão, que ele é o que banca tudo. Então, ele precisa ter o melhor carro, ele precisa a mulher mais gostosa. Ele precisa provar para o mundo o quanto ele é bom, o quanto ele é especial, o quanto ele é o macho da relação. Externo. Essa mulher que ele atrai, ela precisa mostrar que ela é a gostosa, então ela vai fazer 500 milhões de plásticas, ela passa o dia na academia, ela precisa estar sempre muito bem. Se aparecer uma ruga, enfia o botox, ela vai fazendo 500 milhões de coisas, porque ela também precisa mostrar para esse homem que ela é a mulher ideal para ele. Então, esse primeiro estágio, a patologia dele é que a mulher ela manipula pelo sexo. Não vai fazer o que eu quero? Peraí, 5 calça jeans não vou dar pra você por uma semana. E aí ela convence esse homem a fazer as coisas que ela quer, porque esse homem, como ele não conhece a emoção, ele busca a emoção através dessa relação sexual. Então ele se relaciona com ela e a partir do momento em que ela cessa essa forma de entrar em sintonia com a emoção, ele vai falar, tá bom, eu vou te dar o que você quer, para logo essa crise, vamos parar com essa abstinência porque eu não dou conta. Então, de uma forma ou de outra, os dois manipulam pelo poder, a mulher pelo sexo e o homem pelo dinheiro. Então, dentro desse lugar, o ter é o principal conteúdo dessas relações. No segundo estágio, que é o que você traz como Sigma, o homem, então nesse primeiro estágio, ele não sabe o que é o autoconhecimento. A mulher, ela só se valida pelo que vem de informação de fora. Então, ela vai fazer melhor comida, ela vai fazer o melhor sexo, ela vai fazer porque ela precisa José Alberto, de uma validação. Que a gente premiou no prêmio Linkando Negócios de Sustentabilidade que Inspira. Nice. Ela vai buscando uma forma de fazer com que esse homem, com que as pessoas que estão fora, com que ela sirva da melhor forma, para que ela seja validada. Então, a mulher desse primeiro estágio é aquela que ela apanha, mas no dia seguinte, as pessoas, todo mundo fala, você tem que denunciar, ela vai, em função da pressão dos outros, mas quando não tem mais ninguém, ela fala, doutor, ele é um bom homem, ele paga as contas, meus filhos têm um pai, ele banca a gente, ela não se sustenta, e aí a gente vê muitas mulheres dentro desse primeiro estágio que se bancam financeiramente, mas emocionalmente é uma relação de dependência. Em um mundo que clama por responsabilidade e inovação, nasce uma coletânea única, mostrando que o ESG não é apenas um conceito, é o caminho para o futuro. Neste livro, líderes e empreendedores compartilham soluções para os desafios do nosso tempo,
como energia, água, reciclagem, inclusão social e muito mais. Faça parte dessa história e garanta seu capítulo na coletânea de práticas ESG da Linkando Negócios. O segundo estágio, que é esse sigma, a gente tem uma polaridade, porque o homem vai buscar o autoconhecimento, a mulher ela não se sustenta mais nessa relação só, porque ela vai também buscar o autoconhecimento, ela se banca, inclusive financeiramente, e aí a gente entra numa relação 50-50. Por quê? Porque você não me enche o saco, porque se você me encher o saco, eu vou embora, eu não preciso de você para nada. E aí entra numa relação de patologia, porque como eu não dependo de você, o nível de tolerância vai ficando meio quase zero. Então, por qualquer coisa, como eu não preciso de você e você também não precisa de mim, qualquer coisa os casais hoje já começam uma relação já pensando, se não der certo a gente se separa. Porque é o 50-50. Diferente do primeiro estágio na patologia, em que essa mulher muitas vezes ela aguentava tudo porque ela não tinha condições de se bancar, ou emocionalmente ou financeiramente. Então, na patologia do segundo estágio, é uma relação de codependência. Por quê? Porque eu não preciso de você. Aliás, no segundo é a relação de independência. Não preciso de você, você não precisa de mim, e a gente vive junto enquanto for bom para mim, enquanto for bom para você. Este homem, ele ajuda nas limpezas de casa, ele cuida dos filhos, ele faz comida, essa mulher vai para o trabalho, enfim, tudo é dividido quase 50%. Eu pago metade disso, você paga metade daquilo para dividir uma Coca-Cola, enfim, aquela relação quase da mesquinharia, né? Sim. Você não precisa de mim, então a gente divide tudo na ponta do lápis. Mas, quando você fala, Cleo, que os homens hoje, eles estão nesse lugar em que eles estão perdidos entre ser homens ou não ser homens, eu acho que é um pouco mais profundo, porque a gente está entrando, para mim, pelo menos, os homens que eu tenho atendido, pós-Covid, a gente está entrando nessa mudança de estágio em que a energia masculina do homem e da mulher, elas estão pedindo um equilíbrio. E aí, quando isso equilibra, eu não preciso mais dominar você como mulher, e eu também não quero um homem que me domine de fato, mas eu preciso de alguém que eu possa ter um projeto juntos, que a gente possa ter um propósito de vida juntos, seja ele qual for. E esse é o terceiro estágio, que seria o melhor dos mundos, em que a gente conseguisse viver, que é uma relação de codependência. Nós estamos juntos, eu não preciso de você, você não precisa de mim, mas nós escolhemos estar juntos por um propósito, por algo maior. Então, para mim, eu falo que esse é o maior sonho das pessoas, e aí você vê muitas mulheres hoje reclamando que estão sozinhas, porque a gente está nessa transição de mudança de primeiro para segundo estágio, da coisa da dependência. Eu dependo de um homem, se eu não tiver um homem na minha vida eu morro. Não, eu continuo vivendo, mas eu escolho ter alguém para compartilhar vida, para compartilhar projeto, que é de um outro lugar, né? O melhor dos mundos é que esse lugar de codependência, que é o terceiro estágio, ele integra a primeiro estágio, que é eu não quero a sombra do masculino, porque no primeiro estágio a gente tem as 3 sombras, que é o estuprador, o matador e o cafajeste. Então, se você pensa nisso, Eunice, você está falando isso aqui em rede. Não, o cafajeste é aquele homem do bom humor, que toda mulher gosta de alguém que seja alegre, que seja leve, né? Essa é a energia do cafa. A energia do matador, eu não quero um homem que diante de uma barata, ele suba na cadeira comigo e fala, não mata. Não, a gente precisa ter a certeza de que num momento em que eu corro algum risco, ou meu filho, esse homem não vai me abandonar diante do perigo e vai fugir. Então, se for preciso, para que nós dois estejamos vivos, esse homem mata. Eu preciso ter essa certeza disso. E o último é a energia do estuprador. Eu quero alguém que me estupre? Não, mas eu quero um homem da boa pegada. Quando a gente vai para o segundo estágio, a gente começa a negar essas 3 forças do masculino. E quando vai para a terceira, você integra isso e integra também as 3 do feminino. A santa, a prostituta e a matadora. A santa é aquela que a gente usa muito bem, obrigada, que é o que garante que eu vou ser bem tratada lá fora na sociedade, mas é uma sombra, porque a gente não consegue ficar na santidade 24 horas. É uma sombra muito usada. A prostituta é aquela que a gente aponta, porque aquela ali
a gente vai apontando fora, mas nega essa energia da prostituta que existe em todas nós. E a outra é a da matadora, que vai ser aquela que você põe o bom salto e você falou, posso falar aqui? À vontade. Ou você faz direito, eu canco fora. Essa é a energia da matadora, que é a mulher que se banca. Então ela sabe que ela precisa ter alguém que vai dar conta dela e que a relação vai ser boa, que vai ser uma coisa de troca. A grande questão é que no segundo estágio, a gente vai negando essas 3 forças, tanto do feminino quanto do masculino. Mas quando você chega no terceiro, esses homens não precisam mais negar isso enquanto polaridade, pelo medo do julgamento. Então, eles olham para uma mulher e eles desejam essa mulher, mas não de uma forma do primeiro estágio, que é desrespeitosa ou gostosa, de querer passar a mão, de achar que você é um produto e que você está ali disponível para eles, entende? Então, eu falo que esse é o próximo nível do masculino e do feminino, que é como é que eu me banco enquanto mulher, qual é o limite que eu consigo pôr na relação com o outro, e onde é que eu permito como é que eu desmisturo o que é abuso do que é uma permissão, tirando a máscara da santa e falar, ai, você me abusou, quando na verdade eu quis. Foi bom para nós dois e tá tudo certo. Onde é que eu vejo esse pacto, esse acordo funcionando, né? E para isso, a gente precisa se conhecer e faz toda a diferença, né? Com certeza. Toda a diferença. E a vivência do masculino e feminino, ela traz isso, né? Esse lugar da gente entender e de vivenciar essas polaridades no nível de harmonia, de equilíbrio. E você vai olhando, e a gente tem uma das práticas que, enfim, eu falo que é libertador. Seja bem-vindo, vou te convidar para estar junto. Mas é libertador porque a gente vive esses 3 estágios como camadas. E chega no terceiro estágio, quando você vive essa transição de forma fluida, de forma permissiva, que você olha e você fala, uau, eu nunca imaginei que existisse essa força dentro de mim. Isso. Eu nunca imaginei que esse feminino pudesse verdadeiramente confiar no masculino, porque a gente não confia, e se a gente não confia, a gente não se entrega. Sexo para mulher não começa no corpo, começa na mente, né? Então, olha, se você está que nem eu, com água na boca, já segue Eunice Porto no Instagram, no YouTube, Spotify, que ela é uma pessoa incrível. Segue o Luiz também. Luiz, qual que é o seu Instagram? É @Shiva Senshin. Esse som de X é SH. Então é SHIVA. E aí o Senshin é SENSHIN. Então Shiva Senshin. É isso aí, gente. Vai estar escrito aqui embaixo, né, na descrição. A Lu vai colocar pra gente. Eu estou como Eunice Porto Real pelo Instagram, Eunice Porto pelo canal do YouTube. Vai ser um prazer aqui encontrar com você toda terça-feira com atendimentos presenciais e ao vivo. Uau! Gente, eu quero que eles voltem todo dia aqui. Eu quero muita coisa para aprender com esses 2 aqui. E se você também quer, manda uma mensagem aí para mim, fala para trazer eles de novo, que eu vou trazer aqui para trazer conhecimento, esclarecimento. Você sabe em que nível que você está? Você está no primeiro nível, no segundo nível? Você tem as pazes com você? Você quer desenvolver autoconhecimento? O que você quer? Escreve aí no nosso Instagram, no YouTube, no Spotify. Acompanhe o nosso canal Linkando Negócios e pede para trazer o Eunice Porto e o Luiz do Chivas, que a gente vai revolucionar sua vida com autoconhecimento. Eu amo fazer isso, gente. Eu já utilizei, mudei muita coisa na minha vida. Para você ter uma ideia do nível de transformação que essas pessoas fazem, eu era disléxica. Eu aprendi a ler na 8ª série. Tá bom para você? É só isso. Eu posso falar mais alguma coisa? Então é assim, se você tem um problema e você não foca no problema, você foca na solução, o universo muda para você fazer o seu melhor, independente da limitação que você tiver na sua vida. Então, conte conosco, Linkando Negócios, com Eunice Porto Real e o Luiz dos Chivas, que a gente vai trazer muita coisa boa para cá. Manda aí, eu quero. Pede para trazer que a gente traz. Posso deixar um presente? Eu quero, por favor. Todo mundo que está assistindo, né? Inclusive a Eunice, eu gostaria de convidar para fazer uma sessão lá com a gente, de acupuntura, ou massagem relaxante, ou quiropraxia, tá convidado, tá? E todo mundo que está assistindo, se mandar lá no WhatsApp, ela puder colocar depois o WhatsApp, e mandar que assistiu aqui o programa, também eu tenho o prazer total de presentear
com uma sessão também para conhecer o nosso trabalho. Uau! E Vamos também suas considerações, presente, por favor. A gente pode deixar também o contato, se você não conhece a constelação familiar e se você quer conhecer e passar pelo processo, falando que assistiu o programa, deixando lá nos seus comentários, você também é nosso convidado e a Cleo passa pra gente e a gente, com certeza, você vai sentir toda essa fala dela com a diferença, você vai sentir na sua vida. Então, seja muito bem-vindo. É isso aí, gente. Para evoluir, primeiro tem que despertar na sua mente, na sua vida. Primeiro você sente a dor, né? Aí você passa pelo vale, o vale, né, das sombras, o vale da morte, e depois você tem o despertado. Mas você tem que estar aberto para isso, né? Tirar os preconceitos e livrar dos paradigmas que limitam a sua vida. Então, manda mensagem aí e já temos 2 presentes maravilhosos para você começar a experimentar uma nova vida. Afinal de contas, o nosso planeta está mudando, gente. Se você quiser ou se você não quiser, é poluição na água, é guerra, é energia nova no planeta, é um I3 que tá vindo por aí, né? É muita coisa, gente. Se você não despertar, alguém vai te chocar em algum momento. Bora lá para despertar. Linkando o negócio para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.